Bertioga significa morada dos macacos grandes, pois o Morro da Senhorinha era o lugar onde habitavam esses animais. Além disso, é um dos municípios de maior área verde de todo o estado, com um Parque Estadual da Serra do Mar, que se estende por mais da metade do local, incluindo extensa área de manguezais, estuários, rios, cachoeiras, fauna e flora exuberantes. A formação geológica da região tem como características rochas pré-cambrianas e sedimentos mesozoicos. Com relação ao relevo, temos solo arenoso, planície litorânea e serras. Após esse breve relato, podemos abordar como características que compõem a região a Mata Atlântica, com uma grande biodiversidade de animais vertebrados e invertebrados, e um significativo número de espécies endêmicas. Esse bioma também possui uma área de floresta baixa de arbustos e árvores, que se mistura a brejos e lagoas, separando o mar de regiões de mata mais densa. O manguezal é um dos principais ecossistemas da costa brasileira, pois tem como característica a formação de árvores na região entre marés, extremamente adaptada à sobrevivência em substrato lodoso e à água salgada. É um habitat muito procurado pela fauna marinha, pois é utilizado para a procriação e crescimento de filhotes de vários animais, como rota migratória de aves e alimentação de peixes. Além disso, colaboram para o enriquecimento das águas marinhas com sais, nutrientes e matéria orgânica. Graças a essa matéria orgânica, o pH da água se torna 8, ou seja, levemente alcalino, por causa da presença de amônia na excreção dos animais. A vegetação é composta pelo mangue vermelho, próprio de solos lodosos, com raízes aéreas. Além disso, os animais que constituem o local são bem-te-vi, o carcará, os mamíferos como a mão pelada e os invertebrados como os caranguejos. Os estuários são zonas alagáveis onde se encontram água doce e água salgada, tais como desembocadura de rios. Estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo e também entre os mais vulneráveis. Isso se deve à água rasa e à lama escura exposta na maré baixa, que é facilmente aquecida pelo sol, aumentando a reciclagem de nutrientes através da decomposição bacteriana e acelerando o crescimento de organismos bentônicos. A presença do mar adjacente é muito importante também, pois tende a reduzir os extremos de temperatura. As praias são terrenos arenosos que sofrem influência das marés e das ondas. São geralmente divididas em duas partes. A primeira é a zona de arrebentação, que é a parte onde as ondas se quebram. A segunda é a zona de varrido, que é a parte da praia varrida pelas ondas e graças à ação das marés a mesma pode avançar ou regredir. Restinga é o conjunto de formações vegetais que revestem as areias litorâneas, desde o oceano até as primeiras encostas da Serra do Mar. Nessa região, temos uma vegetação lenhosa e relativamente densa, da parte intensa, plana e mais afastada da praia. Nessa região, também temos o aquamundo, que é uma grande representação da preservação de ambientes aquáticos. O aquamundo privilegia desde sua inauguração a pesquisa, a educação e o lazer, com 1.446.560 litros de água e totalizando em 5.775 metros quadrados, o aquamundo é um verdadeiro complexo de entretenimento, expondo várias espécies de animais aquáticos representativos dos mais diversos ambientes e grupos zoológicos. Entre invertebrados, peixes de água doce e salgada, aves e mamíferos, no total são 235 espécies de animais, totalizando 8.000 animais em exposição. Para que os animais tenham um comportamento natural, cada recinto é uma réplica do habitat natural dos animais. Assim, temos o manguezal, costão rochoso, recife de coral, floresta amazônica inundada, o Pantanal mato-grossense e praia arenosa. Esses animais que fazem parte do aquário são indispensáveis ao ecossistema e por isso devem ser preservados como qualquer outro ser de qualquer parte do planeta. Ainda na região, temos a usina hidrelétrica de Itatinga, que foi inaugurada em 10 de outubro de 1910.
A usina foi construída para gerar energia ao Porto de Santos, que necessitava de eletricidade para contar com guindastes cada vez maiores, para dar conta do imenso movimento de seu já saturado cais. A usina é administrada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo e gera cerca de 10.800.000 kWh de energia, estando interligada ao sistema, gerando eletricidade para o distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, distante 30 km da mesma. Sua energia é capaz de alimentar em média 11.000 casas por mês. Seus geradores produzem corrente alternada e são formados por geradores síncronos, capazes de transformar energia mecânica em elétrica, quando operados como geradores, e energia elétrica em mecânica quando operados como motores. Os geradores da usina são movidos pela água, que é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, ela é vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. É ainda uma referência cultural e um bem social indispensável à adequada qualidade de vida da população. Além disso, a água, junto com o vento, compõe um dos elementos mais importantes na erosão do solo, o que modifica o relevo característico da região. Abordamos a questão da construção da usina hidrelétrica de Itatinga. Ressaltamos os benefícios que a mesma fornece para a região, sem contar que a água utilizada pela usina é devolvida para o meio ambiente com pH 7, ou seja, neutro da mesma forma que foi coletada. Porém, a construção da hidrelétrica, de uma certa forma, prejudicou o meio ambiente e, juntamente com a ação do homem, degradou alguns biomas que compõem a região. Essa ação, no caso do mangue, ocorre com lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, diretamente nas águas do Itapanhaú, o que desequilibra o ecossistema, favorecendo o crescimento acelerado de microalgas, causando a turbidez da água e a diminuição do oxigênio dissolvido, devido ao acúmulo de matéria orgânica. Além disso, este esgoto possui agentes patogênicos, como bactérias, vírus e parasitas, que causam doenças como cólera, diarreia e hepatite, entre outras. Com relação à Mata Atlântica, que constitui o local também, sofre com a degradação devido ao crescimento urbano e ao consumo dos recursos, além da falta de políticas públicas que incentivem o seu uso sustentável. Com todas essas explicações fundamentadas em uma pesquisa minuciosa sobre a importância de Bertioga e dos biomas que dela fazem parte, devemos esclarecer e pôr em prática a questão da conscientização e preservação ecológica. Em primeiro plano, temos que ter em mente que os recursos naturais, na verdade, não são naturais, e sim sociais, pois se forem verdadeiramente naturais, então não são recursos, já que se tornam recursos a partir do momento em que o homem se apropria deles e passa a fazer algum tipo de uso. Desta forma, temos a questão ambiental, natural, mas também social, econômica e principalmente ideológica, o que a faz mais complexa do que se pode imaginar. A compreensão do elo que o homem estabeleceu com a natureza só é possível se recorrermos ao pensamento iluminista de René Descartes. Descartes foi o idealizador das condições necessárias ao chamado desencantamento do mundo, que não significa a sua desacreditação, mas a busca pelo compromisso do homem com a sua própria história, sem a influência de princípios e verdades pré-existentes, sobretudo aquelas da Idade Média. Para o filósofo, a perspectiva da sociedade moderna estava fundamentada na racionalidade como guia de conduta humana, numa fé incontestável na humanidade e no indivíduo. E foi nesse contexto ideológico que surgiu o homem como senhor e possuidor da natureza, sendo capaz de se apropriar dela e de explicar seus fenômenos. Este é, então, o centro das ideias do iluminismo e da modernidade. Uma das heranças desse período é a ideia de que saber e poder coincidem, sendo capaz de levar à superação de uma passividade do homem em relação à natureza. Ao compreender os fenômenos naturais, o homem sente-se capaz de dominar a natureza, libertando-se de mera contemplação. Levando-se em conta a visão da natureza hostil, esta, ao ser personificada, não seria um ser passivo, mas sim material, que reagiria às ações humanas. Por isso, é preciso conhecê-la para dominá-la. A dominação da natureza e a atual visão de que é preciso preservá-la está relacionada essencialmente à necessidade de sobrevivência da espécie humana, já que a natureza é a fonte de alimentos, remédios e recursos empregados nas diferentes atividades econômicas.
A cada dia que passa, ficamos mais dependentes dos recursos naturais, ainda que os avanços da ciência tenham permitido a criação de vários substitutos para produtos encontrados, até então, apenas na natureza. Assim, a preservação não é resultante de uma reflexão ética, mas da necessidade de sobreviver. O processo de ideologização da natureza como forma inevitável à legitimação da apropriação privada dos meios de produção fez com que a maioria das esferas de discussão sobre o tema em questão deixasse de levar em conta os ciclos naturais do planeta, que, é claro, resultam em consequências sobre os diferentes ecossistemas e aqueles que ali vivem, no caso, plantas e animais. Diante da impossibilidade de controlar o clima, surgem as ideias a respeito do aquecimento global e, em seguida, propostas mirabolantes para tentar contê-lo, numa tentativa de se livrar da sensação de impotência em busca de se sentir mais no controle da situação. Como considerações finais, devemos administrar que a discussão ecológica é válida para alertar que o problema ambiental é sério e não porque causará mudanças climáticas, mas sim porque mais pessoas sofrem a cada dia com os impactos dos fenômenos naturais sobre o ambiente construído e assim é preciso agir localmente. A ideia de controlar a natureza acaba atribuindo a ela um valor econômico que está relacionado à escala de valores estabelecida pela sociedade para os bens que antes eram chamados de naturais. Isso faz com que as teorias alarmistas recebam mais atenção porque, em geral, são oriundas dos países desenvolvidos e acabam muitas vezes tornando os recursos naturais ainda mais valorizados. Uma mudança na maneira como a humanidade se apropria do meio ambiente e de seus recursos passa por modificações nas concepções de toda a sociedade. Uma nova visão do mundo deve corresponder a uma nova visão do homem, a uma nova visão social, na qual se sinta parte dos problemas que podem estar afetando a sobrevivência da raça humana.